Hoje a gente vai falar de violência doméstica contra a mulher. A reportagem da Folha mostrou hoje que cresceu em 26% o número de medidas protetivas por conta da violência doméstica, isso na cidade de São Paulo. Hoje a gente está aqui com a promotora Silvia Chaquian, que é coordenadora do GVID, que é o Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica do Ministério Público de São Paulo. Comigo aqui está a Juliana Graiani, repórter de Cotidiano. Doutora, esse número diz respeito àquelas medidas consideradas mais extremas, que são quando o agressor a justiça determina um limite de aproximação entre o agressor e a mulher. Esse crescimento ocorreu nos últimos 2 anos. Eu queria que a senhora comentasse se esse número indica que houve um aumento da violência doméstica ou uma diminuição, ou não significa, ou significa que as mulheres estão mais informadas sobre a Lei Maria da Penha? Num primeiro momento, pode-se concluir, né, equivocadamente, que a violência aumentou, né, quando a gente analisa esses números. Em verdade, o nosso cotidiano demonstra que as mulheres procuram mais ajuda, denunciam mais os seus parceiros ou ex-parceiros por conta da violência que sofreram. Então, isso é um grande avanço da Lei Maria da Penha, essa lei que rompeu com uma tradição de tolerância à violência contra a mulher que até então ficava restrito ao ambiente familiar. Então, até então, antes do advento da Lei Maria da Penha, que completa esse ano 10 anos, a violência que a mulher sofria dentro de casa, para a própria sociedade e para a justiça, era como se não fosse um problema relevante, era um problema de ordem familiar. E essa omissão, essa negligência por parte do Estado, das instituições e da própria sociedade acabaram incrementando em muito essa violência. Então, esses números revelam, em verdade, que as mulheres estão mais conscientes dos seus direitos, mais conscientes sobre os aspectos que permeiam a violência contra a mulher e aí sim procurando mais ajuda, denunciando mais, menos tolerantes à violência que até então sofriam caladas dentro de casa. A gente viu no ano passado uma onda de denúncias femininas nas redes sociais, por exemplo, mulheres relatando o primeiro assédio, mulheres, enfim, contando diversos casos, isso tudo motivados por um caso de assédio a uma participante no programa MasterChef, de 12 anos, que foi assediada por meio das redes sociais também. Queria saber se a senhora vê uma mudança nos últimos tempos. Esse é um grande avanço, o chamado feminismo jovem, né, que ganha as redes sociais, que usa as redes sociais para mobilizar essa juventude, que ocupa os coletivos feministas dentro das universidades, por exemplo, né, os blogs feministas, e que são um instrumento importantíssimo de empoderamento, de orientação e conscientização sobre meninas e mulheres, sobre o que é essa violência que a gente tanto fala. Então a gente precisa romper esse paradigma e nisso a contribuição dessas jovens é gigantesca, romper com aquele senso comum até então que vigorava de que a violência contra a mulher era o olho roxo, era a violência física, a violência que deixa marcas. Não, a violência contra a mulher ela é muito mais que isso. É a violência que muitas vezes deixa marcas na alma da mulher, né? Mais difíceis até de cicatrizar, como a violência psicológica, o assédio e todas essas outras formas de violência que são de gênero e às vezes nem são violências praticadas no contexto doméstico, mas sim nos espaços públicos, mas que são um tipo de violência de gênero, ou seja, a violência praticada contra a mulher pelo fato dela ser mulher e que é tão limitadora, né? Quando a gente analisa aí as universidades, como ela limita, como esse tipo de violência limita que essas meninas exerçam a sua cidadania plena, que possam explorar todo o seu potencial, né? Quando a gente ouve um relato de uma menina que deixou de se matricular num determinado curso, de uma determinada faculdade, porque ela ficou com medo do trote violento, isso é inaceitável numa sociedade que comemora os avanços de 10 anos de Lei Maria da Penha. Doutora, a medida protetiva não quer dizer que a mulher está segura, né? Eu queria que a senhora falasse quais são as ações que o poder público pode tomar ou tem tomado para melhorar o acompanhamento dos casos de violência doméstica. Sem dúvida, o papel, como a gente costuma dizer, não é suficiente. O instrumental é poderoso e suficiente. A medida protetiva foi um grande avanço da Lei Maria da Penha, dentre vários outros, né? A lei que criou um sistema jurídico integral de proteção à mulher, que deu visibilidade a outros tipos de violência,
que criou políticas públicas, por exemplo, voltadas à reeducação, ressocialização do homem autor de violência. Então, a lei é uma conquista importante, a lei que é consagrada nacional e internacionalmente, mas a medida protetiva desacompanhada de uma política pública que confira efetividade, ou seja, que fiscalize o cumprimento dela, ela não serve, não é suficiente para proteger aquela mulher. Infelizmente, em muitos locais, nós ainda assistimos mulheres que acionam o sistema de justiça, registram um boletim de ocorrência, requerem a medida protetiva, são beneficiadas com a medida protetiva, mas morrem com o papel na mão. E por quê? Houve falha das instituições na proteção dessas mulheres. É isso que nós temos que analisar. Nós precisamos avançar em busca de políticas capazes de conferir efetividade a essas medidas protetivas. Queria que a senhora falasse um pouco como que a mulher pode conseguir essa medida protetiva. Ela precisa ir na delegacia necessariamente? Ou ela vai no Ministério Público, na Defensoria? Não. E o que é exatamente a medida protetiva? É importante, a medida protetiva é uma medida cautelar, né? As medidas mais comuns são as de afastamento do agressor, do homem autor de violência do lar, a proibição de contato por qualquer meio, seja telefone, mensagem, e-mail ou pessoalmente, ou a proibição de aproximação, fixado um limite de distância entre ele e a vítima. Essas são as mais comuns, mas o rol é muito amplo e não é exaustivo. O rol pode ser ampliado a critério do juiz e a pedido do Ministério Público. É importante dizer que não há condicionante na lei para que a mulher acione o sistema de justiça criminal, ou seja, que ela registre um boletim de ocorrência e queira ver o agressor processado criminalmente para que ela se beneficie da medida protetiva. Ou seja, a medida deve ser autônoma. Ela tem direito, a mulher, mesmo aquela que não quer ver o agressor processado criminalmente, à proteção. Ela tem direito à proteção. A lei não cria essa condicionante. Na grande maioria dos casos, a porta de entrada dessas mulheres ainda é a delegacia de polícia, as DDMs, as delegacias especializadas e os outros distritos. Então, a mulher procura o distrito policial, noticia a ocorrência de um episódio de violência e requer a medida protetiva. E aí a autoridade policial, o delegado, então faz um expediente próprio, né, sobre essas medidas, que tem um trâmite mais célere que o próprio inquérito, né? A lei dispõe que em 48 horas essa medida tem que ser remetida para o fórum, tem que ser apreciada, e esse expediente é remetido para o fórum e aí, após a análise do Ministério Público, o juiz decide pela concessão ou não das medidas protetivas. Isso em paralelo ao inquérito policial, tá? Quando há. Importante, então, frisar que não há necessidade, obrigação da mulher registrar o boletim de ocorrência, mas essa ainda é a porta de entrada principal. E como uma mulher pode identificar que ela está dentro de um relacionamento abusivo? Que tipo de, quais são essas definições de o que é um abuso? Um assédio verbal, um assédio... A sua pergunta é muito importante, porque é muito difícil muitas vezes e as mulheres têm dificuldade de se compreender como vítimas daquela violência, dificuldade de compatibilizar aquele comportamento que às vezes a menina no namoro ou a mulher no relacionamento tendem a acreditar que é um excesso de zelo, um cuidado ou um ciúmes, e que em verdade é controle, é manifestação de poder, e isso é um sinal que pode antecipar um relacionamento violento. Então, muito desse comportamento possessivo do homem que enxerga a mulher como propriedade de controlar as suas ações, isso pode eventualmente indicar um relacionamento abusivo. São vários os fatores, os chamados indicadores de risco, né? É evidente que o álcool e a droga potencializam também essa agressividade e nós temos vários exemplos disso. Não que eles sejam causa, né? Porque a violência de gênero ela tem causa muito distinta, mas é um gatilho, vamos dizer assim, né? A causa da violência de gênero ela é atrelada a questões culturais da nossa sociedade ainda tão patriarcal, de expressão machista, e aí é uma outra análise que a gente tem que fazer. Mas o álcool, a droga, o acesso à arma de fogo, né? Tudo isso são indicadores que podem antecipar um relacionamento violento. E a mulher pode sofrer um assédio psicológico antes de sofrer um... Sem dúvida. Estudiosos analisaram a violência doméstica e identificaram que ela se desenvolve mais ou menos em 3 ciclos. Num primeiro ciclo, vêm os chamados primeiros desgastes da relação, a falta de respeito, as humilhações,
o sujeito quebra objetos dentro de casa. Depois, esse relacionamento acaba se dirigindo para uma segunda fase, que é propriamente a explosão das tensões, é onde ocorre o episódio de violência. E a grande dificuldade é que depois desse incidente de agressão, esse relacionamento tende a se direcionar para uma terceira fase, que é a chamada fase da lua de mel. Ou seja, o agressor muda o comportamento, pede desculpas, fica bonzinho, como a gente diz, pede perdão, e é nesse momento que a vítima tende a acreditar que o comportamento dele de fato mudou. E isso é um perigo, porque há mulheres que morrem esperando essa mudança do comportamento e vivem a repetição desse ciclo de violência cada vez mais intenso até sofrerem o feminicídio. Então é muito importante que essas mulheres compreendam que não vão dar conta desse problema sozinha, que peçam ajuda, há necessidade de uma intervenção multidisciplinar para romper esse ciclo da violência, não há como ela romper, fazer isso sozinha, e que procurem as instituições que podem ajudar, que denunciem. Doutora, muito se critica mulheres que passam longos anos em um relacionamento violento. Dizem que a mulher gostava daquilo, ou era agredida, apanha porque gosta. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, assim, por que muitas vezes as mulheres, que tipo de pressão a mulher sofre, por que ela muitas vezes sofre calada, como a senhora disse? É muito importante que a sociedade cada vez mais seja conscientizada dos aspectos que permeiam esse tipo de violência. Então, quando a gente analisa estatísticas e pesquisas que dizem que 98% da população brasileira conhecem a Lei Maria da Penha, em verdade essa população conhece a lei, mas não conhece os aspectos que permeiam a violência contra a mulher. Então, por que essa mulher sofre vários episódios de violência e não consegue romper com o ciclo? Muito difícil para essa mulher, muitas vezes, por questões emocionais, de mulheres que crescem. Nós, mulheres, crescemos com esse ideal de família unida, né? de um projeto de vida do homem, do pai, perto dos filhos. Então tudo isso é muito difícil, a desconstrução desses estereótipos é muito difícil. A questão financeira ainda é um fator complicador que prende muitas vezes essas mulheres ao ciclo da violência. A questão da falta de consciência sobre as instituições que podem ajudar, falta de consciência sobre os seus próprios direitos, né, do que é violência. A questão dos agentes ainda imbuídos de preconceito nas instituições, agentes que ainda revitimizam essas mulheres. Então, vocês imaginem que é tão difícil para essa mulher dar o primeiro passo, romper com o silêncio e procurar ajuda numa delegacia, se essa primeira resposta que ela recebe por parte de um escrivão ou de um delegado, de uma delegada, não é uma resposta positiva, se é uma resposta revitimizadora, isso é determinante para que ela nunca mais procure ajuda. Então, esse é um outro fator complicador. São muitas as dificuldades. A questão das provas também é uma questão muito difícil. São crimes que, pela própria natureza, acontecem entre quatro paredes. Então, muitas vezes a mulher não acredita que vai conseguir demonstrar, ela tem medo de ser desacreditada, né? Ou não acredita mesmo que a justiça possa ajudar. Tem o medo, tem o temor, tem a vergonha de expor a privacidade. São vários os fatores que fazem com que essa mulher muitas vezes sofra calada vários episódios de violência. Agora, é importante que a sociedade se conscientize dessas dificuldades. Não julgue essa mulher que continua no relacionamento abusivo e violento, mas ofereça ajuda, né? Ou ao menos um caminho de uma vida sem violência. Então, compreender que essa mulher não apanha porque gosta, mas que ela não dispõe, naquele momento, de mecanismos, sejam financeiros, emocionais, psicológicos, para romper com o silêncio. Isso é muito importante para que a própria sociedade não acabe marginalizando essas mulheres que sofrem caladas. Uma pessoa de fora que observa esse relacionamento abusivo pode fazer uma denúncia? Pode ajudar, pode procurar o Ministério Público, pode procurar um serviço da rede de atendimento e proteção à mulher, centros de referência, centros de cidadania, né, que é a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. O Ministério Público, como eu disse, as delegacias, pode denunciar e pode conversar também com essa mulher, né? Pode procurar entender quais as dificuldades. Muitas vezes ela não tem nem para onde ir, né? Como é que ela vai sair de casa? Ela não tem para onde ir. Então, conversar. Muitas mulheres querem ser, em primeiro lugar, ouvidas e não conseguem. Então, acho que uma aproximação, uma conversa, sem julgamento moral,
mas uma conversa aberta, franca, onde a pessoa que vai ajudar se coloque também no lugar daquela vítima. Isso é um grande passo. Doutora, eu queria que a senhora falasse da subnotificação, né? Quando a gente tem esses dados que demonstram uma melhora nas denúncias, no número de denúncias, mas ainda existem muitos casos, milhares de casos que não são notificados à justiça ou à polícia. Queria que a senhora falar, é possível ter uma ideia de o quanto de violência doméstica não é denunciado? Nós não temos essa estatística, mas o nosso cotidiano deixa bem claro quando as mulheres procuram no atendimento ao público, no Ministério Público, ou mesmo em audiência, ou conversando no atendimento dessas mulheres, fica muito claro quando elas dizem: essa não é a primeira vez que eu sofro violência, mas é a primeira vez que eu consigo pedir ajuda. Isso é muito comum. Que a mulher que denuncie já tenha sofrido vários episódios de violência. Então, nós não temos estatísticas, mas o nosso cotidiano deixa muito claro que a subnotificação ainda é muito grande por todos esses fatores que eu mencionei. Medo, a vergonha, a falta de compreensão e todos esses aspectos que dificultam sobremaneira quem trabalha no enfrentamento a essa chaga social que é a violência contra a mulher. Nos procedimentos de denúncia que a mulher deve fazer, como ela deve procurar ajuda, queria que a senhora deixasse claro de novo pra gente. Se uma mulher se uma mulher está sofrendo algum tipo de abuso, o que ela deve fazer exatamente, e se depois ela recebe algum tipo de apoio psicológico depois desse processo todo. Muito importante procurar a delegacia de polícia mais próxima para registrar o boletim de ocorrência ou o Ministério Público. Toda cidade tem um fórum, que tem uma promotoria, que tem um promotor ou uma promotora de justiça que cuida da violência contra a mulher. Então, procurar se aproximar do Ministério Público, que é quem vai garantir seus direitos, que é quem vai brigar por essa mulher, para que os direitos dela sejam assegurados, quem vai buscar a proteção dessas mulheres. Isso é um passo importante. Os serviços da rede de atendimento da sua cidade, da sua região, também podem ajudar. Muitas mulheres têm dificuldade de procurar a delegacia, né? Tem medo, não querem denunciar. Procure um serviço da rede de atendimento, um centro de referência, o CRAS, o CREAS, mas procure ajuda. Compartilhe com profissionais treinados e capacitados para lidar com esse problema, porque sozinha ela não vai dar conta. Doutora, muitas mulheres reclamam que na hora que elas procuram a delegacia, muitas vezes até a delegacia da mulher, os funcionários ali presentes não são capacitados para acolhê-las ali num momento de dificuldade, que é um momento difícil para a mulher, né? Quando ela procura a delegacia para relatar um caso de agressão. Algumas se sentem até desestimuladas a continuar o processo ou pedir uma medida protetiva. Como é que a senhora entende mais aqui fala mais aqui do estado de São Paulo, mas como é que, em que pé está esse treinamento de funcionários, de policiais, para que esse momento de que a mulher procura a delegacia ou os outros meios sejam mais acolhedores? Esse é um problema gravíssimo, né? Que é a chamada violência institucional, ou seja, a revitimização dessas mulheres no momento em que elas procuram os agentes públicos, procuram as instituições que deveriam ajudar, e isso não acontece. É uma luta para que todos esses profissionais passem por uma capacitação, como a gente diz, a capacitação de gênero. O que é isso? Não basta conhecer os aspectos da lei, né? A lei, quais são os direitos, o Código Penal, o Código de Processo Penal. Ele precisa compreender esse fenômeno, ele precisa ter essa perspectiva de gênero quando ele atende uma mulher. Compreender por que ela é tão, muitas vezes, hesita, pede ajuda, porque, como eu costumo dizer, no Ministério Público a gente diz o seguinte, que promotor de justiça, promotora de justiça gosta de vítima parceira, né? Que é a vítima de roubo, a vítima de furto, é aquela vítima que chega convicta em audiência, chega firme no seu propósito de contar o que aconteceu, ela quer uma resposta da justiça para a violência que ela sofreu. A violência, a vítima de violência doméstica, ela é muito diferente. Ela não chega com esse propósito firme, ela chega cheia de dúvida, muitas vezes até se sentindo culpada por ter denunciado o pai dos filhos ou aquele que um dia ela amou ou ainda ama. Então é um misto de sentimentos dessa mulher que muitas vezes justifica a
retratação e a mudança de versão dessas mulheres em audiência, por exemplo, ou até na delegacia. Então, num primeiro momento, a mulher procura a delegacia, relata um episódio de violência, mas dali a alguns dias, até em função do ciclo da violência que eu mencionei, ela volta e diz que, em verdade, ela não quer mais o processo, ou que ela se confundiu, ou que ela exagerou. Ela, muitas vezes, até procura justificar pelo próprio comportamento a violência que ela sofreu, como se ela tivesse contribuído e merecido aquela violência. Então, o agente público, seja um escrivão de polícia, um promotor, um juiz de direito, ele tem que compreender por que aquela vítima se comporta daquela forma. Qual é essa natureza por que esses sentimentos tão dúplices dela com o agressor, né? Esse misto de amor e ódio, de compaixão muitas vezes, né? De dor pela violência que sofreu, mas de compaixão. Então, compreender esse fenômeno ajuda a afastar o julgamento moral que muitas vezes é feito dessas mulheres, né? No sentido de que, olha aí, essa daí realmente ela pediu para apanhar. Olha aí, tá vindo de novo mudar a versão, tá vindo de novo se retratar, então da próxima vez também nem atendo. Então, para que a gente possa desmistificar esse tipo de violência, para que a gente possa romper com essa revitimização e todos esses preconceitos no atendimento dessas mulheres, é que a gente precisa da capacitação de gênero, de todos os profissionais. Ninguém está imune, né, de reproduzir estereótipos de gênero. A nossa justiça ainda é muito machista quando trata dessas mulheres, quando apura esses casos. Infelizmente, nós temos vários episódios de que essas mulheres, isso acontece nos casos de feminicídio, por exemplo, né, onde a mulher passa a ser apontada, ela assume o lugar de réu, né, e ela passa a ser ela responsabilizada pela violência que sofreu. Isso a partir de julgamentos de que ela teria sido infiel ou teria, pelo seu comportamento social ou sexual, autorizado aquela violência ou até justificado aquela violência. Então, para que a gente possa, então, rever esses estereótipos e evitar esses julgamentos morais, é que a gente tem que, todos nós, temos que passar por essa capacitação de gênero, né? Ter esse olhar de gênero, essa lente de gênero na apreciação desses casos. A gente falou aqui sobre os coletivos e sobre essa onda feminista que a gente viu ano passado, esse ano também. Tem até coletivos de feministas em escolas hoje em dia, com adolescentes. De ensino médio. Sim. E ao mesmo tempo, nós falamos aqui antes do debate começar sobre os casos de violência sexual na Faculdade de Medicina da USP. Queria que a senhora comentasse um pouco isso que a gente conversou, sobre o sim, quando significa sim ou não. Primeiro, deixar bem claro que o fenômeno da violência sexual e a violência em geral praticada contra a mulher nas universidades não está restrito à Faculdade de Medicina da USP, né? Sob pena da gente estigmatizar uma faculdade, e é um fenômeno que acontece, infelizmente, em todas as universidades, no Brasil e fora do Brasil, porque esse debate sobre o yes means yes, o no means no, o limite do sexo e do estupro, né, do consentimento, tudo isso está sendo feito também lá fora. Mas é importante esse debate, é importante avançar, e a questão que eu coloco é que esse conceito do no means no, infelizmente, nos últimos tempos, ele acabou sendo utilizado para transferir para as próprias meninas a responsabilidade por comprovar a resistência ao ato. Ignorando-se o fato de que essas meninas muitas vezes foram submetidas a práticas sexuais sem nenhuma capacidade de consentimento, porque álcool, droga, sono retiram a capacidade de consentir. E a gente não pode imaginar que essas meninas prostradas ou que não reajam num ato sexual que estejam manifestando consentimento, né? Então é muito importante avançar, é muito importante avançarmos na questão da responsabilização dos autores desse tipo de violência e das universidades que de alguma forma não apoiem essas meninas, que não acolham e que não promovam a responsabilização dos autores dessa violência. Pior, que muitas vezes ocultem ou se dediquem a abafar esses casos sem apuração correta. Ações de prevenção também, né? Isso passa por uma conscientização. Quais são os limites desse sexo, né?
Quais são os limites de você estar com uma menina que não tem condições de manifestar o consentimento? E aí? Isso é estupro. As pessoas têm dificuldade de compatibilizar aquele comportamento de um colega de classe, né, com seu mesmo nível social, econômico, com a figura, compatibilizar com o comportamento de um agressor, de um estuprador. Mas essas práticas, elas têm reflexo no Código Penal e elas causam consequências gravíssimas na vida dessas meninas, né? Então isso precisa ser falado e muito nas universidades, e é esse debate que os coletivos feministas têm proporcionado nos últimos tempos. Isso é muito positivo. Mas as instituições, as universidades em si têm participado desse debate? Pelo menos a USP, por exemplo? Aos poucos, né, tem avançado. Hoje mesmo houve uma manifestação, uma passeata na USP para chamar a atenção sobre a questão da violência contra a mulher. Foi formada uma rede importante de professoras da USP, a Rede Não Cala, que faz um trabalho excepcional. Foi instalado um escritório da ONU, da USP, USP Mulheres, ligado à ONU na USP. Na Faculdade de Medicina da USP foi criado e implementado um núcleo de direitos humanos, exatamente para amparar, receber, ouvir essas meninas que relatam episódios de violência. As coisas estão acontecendo, a mudança é lenta, né? Porque tudo que é atrelado a causas sociais relacionadas à nossa cultura ainda patriarcal, machista, evidentemente as coisas não são tão rápidas como a gente gostaria, mas alguns avanços já foram verificados. Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o programa Guardiã Maria da Penha, que é um programa do Ministério Público com a Prefeitura que acompanha mulheres que têm medidas protetivas de violência doméstica. E qual que é o resultado que vem? Esse programa tem um resultado muito positivo. Nosso grande sonho, vou dizer assim, é que ele seja expandido para todo o Estado, né? Porque, como eu dizia no começo aqui da entrevista, é uma política pública que confere efetividade às medidas protetivas. Então, como é que ele funciona? A partir do deferimento das medidas protetivas para essas mulheres, o Ministério Público encaminha esses casos para uma equipe da Guarda Civil Metropolitana que já foi capacitada pelo GEVIT. Então não é a Guarda Civil Metropolitana que a gente vê nas ruas, é uma guarda específica capacitada para atender essas mulheres. Esses casos passam então para análise da guarda, que sai em visita nas casas dessas mulheres. Em quase 2 anos, ainda não completamos 2 anos de projeto, já temos mais de 15 mil visitas realizadas. E essas visitas são para fiscalizar essas medidas, então essa aproximação com as mulheres para dizer o que está acontecendo, o monitoramento das medidas. Às vezes algumas relatam, olha, ele realmente se afastou e eu não estou tendo problema nenhum, ele mudou de cidade ou ele mudou de bairro e não me procurou mais. E aí o monitoramento é feito com uma periodicidade de 1 vez por semana, 1 vez a cada mês, dependendo da necessidade do caso. Por outro lado, algumas vítimas, quando recebem a primeira visita, dizem: eu ainda tenho muito medo, ele ronda o meu bairro, eu me sinto ameaçada, eu quero a presença da guarda aqui todos os dias. E a ronda faz, a guardiã faz as visitas todos os dias. É muito importante porque o Ministério Público passa a ter um controle quase que em tempo real do que está acontecendo com aquelas mulheres, né? Nós reduzimos muitos índices de feminicídio, não temos registro de morte das mulheres contempladas nos bairros contemplados com o projeto, nenhum registro, e há uma troca de informação, uma possibilidade de detectar os casos mais graves e de proteger com mais efetividade essas mulheres. Muitas vezes a mulher não denuncia justamente por medo de retaliação, de ser punida. Ela tem um direito de proteção garantido imediatamente depois que ela pede? Na região central, todas as mulheres beneficiadas com a medida protetiva são contempladas, são encaminhadas para o projeto Guardiã. Infelizmente, nós ainda não expandimos para toda a capital. É nisso que estamos trabalhando, para que toda a capital, porque isso esbarra numa questão financeira, política e de orçamento mesmo, né? Porque nós dependemos das viaturas, das novas equipes, mas o que eu posso te dizer é que no território onde o projeto trabalha, os resultados são muito positivos. Sem falar que a própria presença da viatura caracterizada, a presença da guarda, conversando com a população, também acaba mostrando um maior engajamento do poder público na proteção das mulheres. Como se a gente passasse a mensagem para esses bairros contemplados
com o projeto de que a violência contra a mulher é grave e importa para o poder público e nós estamos de olho. Então isso é um benefício indireto, né? Muitas mulheres não recebem diretamente a visita do guardiã, não estão com a medida protetiva, mas espontaneamente procuram os guardas e tiram dúvidas e perguntam sobre algum caso e relatam algum episódio. Então isso acontece.